Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã. Eu convido você que abra sua Bíblia comigo então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu quero pensar com vocês sobre o tema ser fiel até a morte. Meus irmãos, o contexto desta carta é exatamente o contexto da grande perseguição que se abateu sobre a igreja na segunda parte do primeiro século. Vocês bem conhecem a história do domínio de Roma nesse território de Israel e depois mundo afora, desde Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano, Galba. São os imperadores que governaram antes do primeiro século e depois de Cristo, até o final do primeiro século. Desde que Nero assume o governo, em 54, é que a perseguição veio de forma implacável sobre a igreja. Com o incêndio de Roma em 64, isso se consolida, porque então os crentes começam a ser crucificados, queimados vivos. Depois vem, no ano 66, a chamada Guerra dos Judeus, que acontece em Cesareia Marítima, quando um grupo chamado Zelotes se rebelam contra Roma. E nesse tempo, então, Roma manda para lá o general Tito Flávio para tentar contornar aquela rebelião. Em 68 vem o suicídio de Nero. No ano 70 vem a queda de Jerusalém, porque a rebelião estava incontrolável. E então os judeus são massacrados, a cidade é destruída, o templo é arrasado. Cumprindo a profecia de Jesus, não fica pedra sobre pedra. Também nesse mesmo ano é inaugurado o Coliseu Romano, que até hoje as ruínas dele talvez seja o local mais visitado pelos turistas que vão a Roma. Aquele anfiteatro da morte, que numa inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram martirizados ali. Mas a perseguição não cessa. Então chega o ano 81, ascende ao poder o imperador Domiciano. Alguns chamaram-no de Nero redivivo. É como se Nero tivesse ressuscitado para assustar ainda mais a igreja, por causa da virulência com que ele perseguiu a igreja. Esse imperador é que deporta João para esta ilha vulcânica, para esta colônia penal do mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. E é quando João está nessa ilha,
já no final da sua vida, já no final do primeiro século, quando os outros apóstolos já estavam martirizados, todos os outros martirizados, é que João recebe esta revelação do livro de Apocalipse. E é glorioso entender que João vai ter uma visão nesta hora do Cristo poderoso, do Cristo vivo, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que é eterno, do Cristo que é onipotente, irresistível. E João então recebe a ordem de escrever as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E a segunda igreja mencionada é a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra, e mirra era uma erva amarga, traduzindo de certa forma o que a igreja enfrentou, o que a igreja suportou, o sofrimento, a prisão, as difamações, o martírio. Esta igreja era pobre, esta igreja era sofredora, esta igreja era perseguida, esta igreja era caluniada, esta igreja era aprisionada, e esta igreja enfrenta a própria morte. É curioso que das 7 cidades, onde estavam as 7 igrejas, a única cidade que sobreviveu até os nossos dias é Esmirna. Porque hoje temos lá Izmir, uma cidade na Turquia, com mais de 250 mil habitantes. Por que Jesus usou as expressões que usou nesta carta? Eu queria lhes dar 4 coisas interessantes, 4 conexões interessantes. Primeiro, vemos uma igreja pobre numa cidade rica. Porque Jesus vai mencionar no verso 9, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Mas quando você vai olhar, na época, Esmirna era rival de Éfeso, a capital. Era a cidade mais bela da Ásia. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade altamente comercial, onde ficava um dos principais portos da Ásia. E ali havia um monte, ponto mais alto, a acrópole da cidade, o Monte Pagos, que era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Um lugar ornado de torres. Um local onde havia templos e santuários erguidos a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodite e a Esculápio. Era de fato a coroa da Ásia. Rica, mas nessa cidade rica tem uma igreja pobre, curiosamente. E Jesus está dizendo para a igreja, eu conheço a tua pobreza. Segunda coisa que chama atenção, a título de introdução, é que é uma igreja que enfrenta a morte, numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Essa cidade foi fundada, para vocês terem uma ideia, no ano 1000 antes de Cristo, tornando-se uma colônia grega. Depois, no ano 600, os lídios invadiram essa região e destruíram Esmirna por completo, 400 anos depois que ela foi fundada. Somente no ano 200, ou seja, 400 anos ela passou debaixo de escombros. Mas no ano 200, Lisímaco a reconstruiu e fez dela uma belíssima cidade. É curioso que quando Jesus disse para esta igreja, no verso 8, eu sou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, os cidadãos dessa cidade entendiam a linguagem de Jesus. E por isso Jesus usou essa linguagem. Jesus aproveita a realidade histórica e geográfica dessa cidade para mostrar que se a igreja sabia o que era morrer e ressuscitar como cidade, ele, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e está vivo, tem uma mensagem para esse povo. Terceiro link, importante de ser destacado,
Era uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel a Roma. E é para esta cidade mais fiel a Roma que Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." De todas as cidades da Ásia, a cidade de Esmirna era mais fiel a Roma. Aliás, muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. A ponto de Cícero dizer que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano 195 depois de Cristo, Esmirna foi a primeira cidade do mundo a erigir um templo à deusa Roma. E é para esta cidade fiel a Roma é que Jesus faz um contraponto e diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Ela sabia o que era a palavra fidelidade. Mas em quarto lugar, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Jesus disse: "Ao vencedor, o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte." A cidade de Esmirna hospedava uma das modalidades mais importantes dos Jogos Atléticos do primeiro século. Pessoas vinham, atletas vinham do mundo inteiro para essas modalidades esportivas e atléticas na cidade. E esses jogadores e esses atletas disputavam uma coroa de louros, perecível. E para esta cidade acostumada às Olimpíadas, aos Jogos, às premiações, às coroações, Jesus promete algo maior: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Pois bem, amados irmãos, eu gostaria então de olhar com vocês alguns pontos aqui, como ser uma igreja fiel até a morte. Primeiro, precisamos ter uma visão desromantizada da vida. Hoje, muitas vezes, em muitos lugares, em muitos redutos, passa-se a ideia de que ser crente é viver blindado, viver numa estufa, viver num parque de diversões. Que se você é crente, você não pode sofrer os esbarros da vida, os reveses da vida, as vicissitudes da vida. E esta visão triunfalista, ela não tem amparo nas Escrituras. Em momento algum o Senhor nos prometeu de que não teríamos aflições aqui, angústias aqui, lutas aqui. E Jesus conforta esta igreja, conforme você pode observar comigo no verso 9, quando ele diz: "Eu conheço a tua tribulação." Eu conheço a tua tribulação. É uma igreja que está enfrentando a dor, a pressão, o rolo compressor. Há momentos, inclusive, irmãos, que o sofrimento é tal, e o próprio Jesus experimentou isso, e ele diz lá em Lucas 22, 53, quando foram prendê-lo, lá no Getsêmani, botaram a mão nele. E ele: "Sabe por que vocês estão me prendendo? Eu estive aí no meio de vocês tantas vezes, por que vocês não me prenderam? Por que vocês não me prenderam? Por que só agora?" E Jesus explica: "Esta, porém, é a vossa hora, a hora das trevas. A hora em que aquele que é o Criador do universo, o onipotente Deus, tinha suas mãos presas, e não podia estendê-las e impô-las para curar os enfermos, para libertar os cativos. Era a hora das trevas. O próprio Jesus disse para Pilatos: "Tu tens poder sobre mim." Há um momento que parece que é a hora da dor, é a hora da tribulação, é a hora da angústia, é a hora do choro.
Mas há 4 coisas aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, se queremos ter uma visão desromantizada da vida. Em primeiro lugar, a tribulação, conforme está aí no versículo de número 9, conheço a tua tribulação. Esta palavra tribulação é uma pressão esmagadora. E essa tribulação estava vindo em virtude da perseguição. Para vocês terem uma ideia, os historiadores registram que desse monte, o Monte Pagos, em 2 ocasiões, pelo menos, na primeira delas, 1.200 crentes foram lançados de lá de cima, no precipício. Da segunda feita, 800 crentes foram lançados de uma só vez. Estavam morrendo por causa da sua fé. Acho que todos vocês que têm um pouquinho de noção de história da igreja, se lembram que foi nessa cidade que um discípulo de João, o apóstolo, chamado Policarpo, no dia 23 de fevereiro do ano 155, e talvez Policarpo estivesse na igreja, porque ele morreu, ele foi martirizado aos 86 anos de idade, então devia ser um adolescente na época da igreja. E Policarpo foi preso, e o procônsul romano diz para ele: nega a sua fé, amaldiçoa Jesus, e nós libertaremos você. E ele firme. Ameaçaram-no com feras, e ele firme. E eles tentando levá-lo à apostasia: nega Jesus, blasfema contra Jesus, e nós te soltaremos. E ele respondeu: há 86 anos eu sirvo a Jesus, e ele nunca me fez mal algum, por ele eu darei minha vida. O que vocês têm de fazer, fazem logo, porque o fogo que vocês me ameaçam se apagará em breve, mas o fogo do juízo, mediante o qual vocês serão julgados, durará para sempre. E ele então é queimado vivo numa pira, na cidade de Esmirna. Ele era bispo de Esmirna, pastor de Esmirna. A igreja sabia bem o que era a tribulação. Em segundo lugar, notem vocês, Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. E eu confesso, irmãos, que eu me sinto, às vezes, constrangido e até consolado por essa palavra. Porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica, não é verdade? Nós falamos isso constantemente, igreja rica. E o que é uma igreja rica na opinião de homens? Na sua e na minha opinião tantas vezes. É uma igreja que tem muitos membros. É uma igreja que tem um templo suntuoso. É uma igreja que tem um orçamento robusto. É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Essa é a opinião que nós temos de uma igreja rica. Mas Jesus se dirige à igreja mais pobre da Ásia e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Curiosamente, a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que se dizia: sou rica, abastada, não preciso de nada, Jesus olha e diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. Então deixa eu lhe dizer, não existe igreja pobre se ela é fiel ao Senhor Jesus. Não importa se num templo de chão batido, numa tapera, numa casa humilde, num bairro humilde, de periferia, se ela serve a Jesus, se ela adora o Rei dos Reis, se ela é fiel àquele que morreu e ressuscitou, ela é rica, não importa se ela é pobre aqui na terra. Mas em terceiro lugar, essa igreja enfrentava a difamação. Olhem comigo no verso 9, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vocês sabem que no primeiro século, via de regra até o ano 64, a perseguição à igreja era
não era da parte do Império Romano, das autoridades romanas. A perseguição vinha dos judeus. Paulo enfrenta isso em todas as suas viagens missionárias. Foi perseguido em Antioquia da Pisídia, foi perseguido em Icônio, foi apedrejado em Listra, né? Ele foi perseguido em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso. Você faz uma leitura, foi preso em Jerusalém, até mesmo quando estava preso em Roma, na primeira prisão, quem estava atormentando a vida dele eram os judeus. E aqui havia em Esmirna uma comunidade de judeus acusando os crentes de Esmirna, difamando os crentes de Esmirna. E havia algumas acusações que grudaram nos crentes. Primeiro, chamaram-nos de canibais, porque eles comiam o pão e bebiam vinho, corpo e sangue do Senhor, interpretando isso de forma literal. E é claro que Jesus não estava falando de forma literal. O pão é um símbolo, o vinho é um símbolo. Nós não acreditamos em transubstanciação. Nós não acreditamos que o pão vira corpo de Cristo e nem que o vinho vira sangue de Jesus. São símbolos. Eles eram acusados de imorais por causa da festa do amor antes da Santa Ceia. Eles eram acusados até de ateísmo, por não se dobrarem às imagens dos vários deuses. Eles eram acusados de desleais e revolucionários por não se dobrarem diante de César. E Jesus vai dizer nessa carta, melhor dizendo, que eles estavam enfrentando blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, acusando a igreja, perturbando a igreja. Mas em quarto lugar, irmãos, eles enfrentaram prisões. Olha comigo aí, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. É preciso entender que prisão no Império Romano era pior do que prisão hoje, porque Roma não cuidava das suas prisões. Se você olha no mundo hoje, no primeiro mundo, você vê prisões decentes, onde as pessoas são tratadas com dignidade. Nós não podemos afirmar isso em todas as prisões do Brasil, mas Roma era pior. As prisões lá eram imundas, os prisioneiros eram castigados com escassez de pão, que via de regra saíam leprosos dessas prisões. E o Senhor está dizendo que o diabo se une a homens, e homens se unem ao diabo para atacar a igreja, para oprimir a igreja, para botar crentes atrás das grades. Em outras palavras, a igreja de Esmirna estava vivendo um tempo amargo, como a palavra mirra é amarga, que deu origem ao nome da cidade. Mas o texto está claro, no verso 10, que aquelas prisões eram para colocar os crentes à prova. Então preste atenção nisso. O diabo tenta, Deus prova. A provação de Deus pode ser até a tentação do diabo. Se o diabo quer tirar o pior de você e levar você à apostasia, na prova de Deus, Deus purifica você, fortalece você, torna você aprovado. Quando aqueles 3 judeus foram jogados na fornalha, a motivação dos homens em jogá-los na fornalha era destruí-los. O propósito de Deus em permitir que eles fossem jogados na fornalha era para aprová-los. O fogo queimou apenas as amarras, mas não pôde destruí-los.
O que Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte: o diabo, junto com os homens, vão jogar vocês na prisão, mas vocês serão apenas provados, para vocês serem aprovados. Porque quando a providência é carrancuda, Deus mostra para nós, como dizia William Cowper, a sua face sorridente. Amados irmãos, eu gostaria então que nós pudéssemos olhar agora, por gentileza, o que Jesus ainda tem a dizer para nós, estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar o Senhor. Olha o verso 10 comigo. A parte B: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente que entende que esse ser fiel até a morte é ser fiel até o último dia da vida. Uma peregrinação constante, consistente, até o final. Embora isso seja verdade também, que nós devemos ser fiéis constantemente, consistentemente, até o fim da nossa vida, não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui para uma igreja perseguida, uma igreja acusada, uma igreja aprisionada, uma igreja que está enfrentando martírio, é esta: ser fiel até o ponto de, se preciso for, morrer pela sua fé. Ser fiel a ponto de, se alguém chegar para você e dizer o seguinte: ou nega a sua fé ou você morre, ou nega a sua fé ou você vai para a pira arder, ou nega a sua fé ou você vai ser lançado na prisão, ou nega a sua fé e os seus bens vão ser saqueados e você ficará pobre. Você prefere ser preso, você prefere ser difamado, você prefere morrer do que negar a Cristo. Isso é ser fiel até a morte. É não negociar princípios, é não vender a sua consciência, é não transigir com valores absolutos, ainda que isso lhe custe seu namoro, seu emprego, sua estabilidade financeira, seu futuro econômico ou a sua própria vida. Agora, deixe-me concluir, trazendo para você uma palavra de consolo, porque o que nos importa é o que Jesus está dizendo assim no verso 9: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então, aquilo que você está vivendo, as lutas que você está passando, as dores que estão pulsando no seu coração, as noites que você passa sem dormir, as lutas que você trava tantas vezes no recesso da sua alma, longe dos holofotes, saiba disso, Jesus sabe o que você está passando. Ele conhece a sua tribulação, Ele conhece a sua dor, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece a sua pobreza, Ele conhece as difamações que vêm sobre você, Ele conhece o sofrimento que você está enfrentando, as injustiças que você está passando, Ele sabe, Ele cuida de você. Por isso o Senhor traz uma palavra para aquela igreja, no verso 10, não temas, não tenha medo, não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor não está dizendo: olha, daqui para frente vai ser mar de rosas, daqui para frente vai ser céu de brigadeiro, daqui para frente não tem mais tempestade, daqui para frente não tem mais crise. Não, tem luta sim, tem prova sim, e Jesus está dizendo para você e para mim hoje: não tenha medo do que você vai enfrentar daqui para frente. Eu conheço, e eu estou com você. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Embora o diabo esteja para lançar alguns em prisão, quando Jesus eu conheço, e você não precisa ter medo, é aquilo que Deus disse para Satanás, lá no livro de Jó:
você só pode ir até aqui, e nem um centímetro a mais. Pode tocar nos bens dele, mas não pode tocar na vida dele. Ou seja, o diabo só pode agir dentro dos limites da permissão de Deus. O diabo não tem autonomia para agir uma vírgula, um centímetro a mais do que Deus lhe permite agir. Quem é o soberano Senhor de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. A igreja entender isso é fundamental. Não importa a pandemia, não importa a crise política, não importa a crise econômica, não importa a crise internacional, não importa a situação adversa que o mundo está vivendo, o que importa para a igreja é saber que a história está nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e é Ele quem está conduzindo a sua igreja. Então, veja você, que ele se apresenta à igreja, primeiramente como Deus eterno. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu estou nas duas pontas. Segundo, ele é vitorioso, porque ele diz que esteve morto e tornou a viver. A morte não pode detê-lo. E em terceiro lugar, é muito importante você entender que além de eterno, além de vitorioso, ele é o galardoador, porque no verso 11 ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, amados, Jesus não poderia concluir esta carta senão da mesma forma que concluiu as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você morrer pela sua fé, você não precisa ficar com medo, porque você é vencedor. E o vencedor não sofre o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Os homens podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. O crente, vivendo é vitorioso, morrendo é mais vitorioso ainda. Bendito seja Deus, que Ele nos abençoe. Amém.